Salve, salve! Estamos no ar! Esse é mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Igor Silva e hoje a gente começa uma nova etapa do nosso podcast. Esse vai ser o nosso 8º episódio. Vocês sabem, na verdade, que nós finalizamos no último episódio o ciclo da contabilidade. Nós começamos lá com a apresentação do nosso podcast, passamos por reforma tributária e depois fizemos 5 episódios sobre o ciclo da contabilidade, desde a abertura da empresa até o impacto na pessoa física dos sócios. Se você não assistiu, corre lá no nosso YouTube, assiste os 7 episódios, são episódios bem legais, se inscreve no canal, curte e compartilha todos os vídeos para que o nosso conteúdo possa chegar para mais pessoas. Hoje a gente inicia uma nova jornada no nosso podcast. A gente vai começar uma série de entrevistas com pessoas que nós entendemos que fazem a K Serviços acontecer. E eu não poderia trazer uma pessoa aqui nesse primeiro episódio de lançamento dessa nova jornada que não, Camila Libório, sócia da K. Mila, se apresente. Obrigada, pessoal. Uma honra estar aqui sentada nessa bancada, né, com meu sócio Igor Silva. É um prazer enorme poder contar um pouco aqui da minha trajetória, da minha história de vida, como eu cheguei na K Serviços, né? O que é que fez o nosso caminho se cruzar. Eu sou Camila Libório, como bem apresentado por Igor, contadora, né, bacharel em contabilidade, me formei no ano de 2011 pela UNEB. E de lá para cá eu fiz uma pós-graduação, né, sou pós-graduada em gestão tributária pela Faculdade Cairu, tenho uma especialização em MBA em gestão de negócios e pessoas pela Unifax. E atualmente agora estou também procurando me graduar, né, em curso de RH, para melhorar ainda mais. É uma mulher mais do que qualificada e não tem outra justificativa a não ser estar liderando o nosso projeto aqui na K Serviços. Mila, hoje vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem leve. A gente vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória, como foi que você chegou na K, como tem sido desafiante conciliar a vida de mãe com a vida de empresária. A gente sabe que é um desafio que muitas mulheres vivenciam diariamente. Eu diria enfrentar não, que enfrentar parece que é algo difícil, é algo ruim. Vivem essa realidade. Verdade. Bem colocado. E eu queria que você trouxesse o seu relato, que pode servir até de inspiração para outras pessoas. E também contar como é um pouco do desafio de gerir 22 pessoas, liderar essa equipe, ser a mulher líder do escritório numa sociedade com mais 3 homens, as dificuldades que você enfrenta nesses debates, de ter que se posicionar, de ter essa posição. Então hoje a gente vai trazer um bate-papo bem leve, bem solto. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória antes da K, por que a escolha da contabilidade? Vamos lá, é interessante, né? A contabilidade não foi um amor à primeira vista, foi uma coincidência. Para quem não sabe, uma curiosidade sobre Camila Libório, eu cursei fisioterapia. Fiz o curso de fisioterapia por 2 semestres na Unime e lá até hoje tenho grandes amigos, né? Um abraço para eles. E o que acontece? Nesse momento que eu cursei fisioterapia, eu identifiquei que eu não era para a área de saúde, né? Lá eu tive a convicção que eu não dava para a área de saúde. E aí desisti do curso, né? Conversei com meus pais, saí do curso. E nesse meio tempo que eu saí do curso, eu me dediquei a ingressar em um curso pré-vestibular, né? Me preparar, consoante a fazer um curso muito indicado, assim, com muita motivação, por conta de minha mãe, um curso em uma escola para aprender rotinas administrativas, né? Aquele momento que a gente está em busca de emprego e tal. Então, fui fazer um curso de rotinas administrativas. E lá eu me deparei com a contabilidade, né? Eu conheci a contabilidade. E aí eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer contabilidade. Então, foi assim que eu cheguei até a contabilidade, fazendo um curso de rotinas administrativas e financeiras. E aí passei na UNEB, o meu campus era o campus 19, Camaçari. Estudei e de lá para cá eu construí uma história assim de muita amizade, de muito amor com a contabilidade.
né? Eu costumo dizer aqui no escritório que eu sou apaixonada pela contabilidade. Então foi um amor construído, né? Um amor construído. Que massa. É assim, algo apaixonante, porque eu amo todas as áreas que a contabilidade proporciona, né? Então, a gente tem setor pessoal, a gente tem setor fiscal, a gente tem o setor contábil. Sou tendenciosa para o contábil, né? Todos sabem. Já atuei na área fiscal, mas a minha grande paixão mesmo é o setor contábil. Setor contábil. Isso é algo que todos que convivem comigo sabem, que o meu grande amor dentro da contabilidade são as nossas demonstrações contábeis, a publicidade, fechar um balanço, analisar criteriosamente. Então foi assim que eu cheguei na contabilidade, né? Vivendo a ciência. Vivendo a ciência. Massa, Mila. Você já tem 13 anos de casa, 13 Sim. anos de Cá Serviços. Para quem não sabe, gente, assim como eu, que comecei como estagiário, Camila também começou como estagiária aqui no escritório. Nós somos a representação de como a Cá oportuniza as pessoas. Eu acho que é o exemplo mais prático que a gente pode trazer do quanto a Cá Serviços busca oportunizar as pessoas para que as pessoas evoluam. Muitas delas não ficam conosco, seguem voos, outros voos, mas saem aqui com a bagagem que a gente busca levar para todos que passam pela nossa história. E é interessante você abordar sobre isso, Igor, porque todas aquelas pessoas que passaram e hoje estão conosco deixaram a sua importância, né? E a sua essência aqui dentro da Cá Serviços, nos ajudando a chegar no patamar que nós estamos hoje, 17 anos de estrada, de muita construção e dedicação de diversos profissionais que aqui passaram e aqui estão. E eu trouxe essa dinâmica, Camila, que eu falei desse marco temporal, para a gente começar a contar um pouco da sua história na Cá. Você começou com a gente lá na sede da Rua Chile. Para quem não sabe, a gente está na nossa terceira sede na história. A Cá começou na Rua Chile, lá no edifício Braulio Xavier. A gente tem lá a estrutura até hoje. Depois a gente migrou para a Paralela. Isso, e agora, depois da pandemia, a gente veio aqui para o CEO, a nossa sede atual. Como era aquela estrutura da Cá? Como foi esse ingresso na Cá? Conte um pouco pra gente. Eu volto a dizer que minha história com a Cá é muito parecida assim, com a contabilidade. Foi uma grande e grata surpresa, né? Eu estudava no turno da tarde, trabalhava no turno da manhã em uma empresa de call center. E quando eu me deparei no 6º semestre, eu ainda não tinha vivenciado a contabilidade. E aí bateu aquele desespero, né? Nossa, eu vou me formar daqui a pouco. E não estagiei, não estou na área. O que é que eu quero da minha vida? E aí, um dilema que eu diria a maioria dos profissionais que estão na faculdade, a maioria dos estudantes que estão na faculdade e ainda não tiveram a oportunidade de estagiar, seja no escritório, seja no Big Four, seja em qualquer coisa voltada mais prática na área. Exatamente. E assim... especialmente para aqueles estudantes que já trabalham. Para a gente é um grande desafio, por quê? Porque a gente sai de uma carteira assinada para se tornar um estagiário, né? Onde a nossa renda dá uma reduzida. Então, é um peso, uma responsabilidade muito grande tomar uma decisão dessa. E diante disso, eu sentei com meus pais e conversei, olha, eu preciso estagiar, preciso tomar esse passo e fui super apoiada. E o primeiro local que eu fui fazer a entrevista, né? Saí distribuindo os currículos. E aí a Cá Serviços me chamou para fazer um processo seletivo, que a ideia era contratar um estagiário para esse estagiário ficar alocado em um cliente. Está com a gente até hoje, inclusive. Está conosco até hoje. Era para ficar alocado nesse cliente. E aí, quando fui fazer o processo seletivo lá na Rua Chile, contar aqui algumas resenhas desse processo. Nós ainda temos nossa sede, que fica lá no Braulio Xavier, hoje é o nosso escritório virtual, né? Então, quando eu cheguei, eu olhei assim o prédio, hoje o prédio está mais reformadinho, né? Agora tem o elevador já está mais seguro. Tem o Fazano de um lado, o Fera Palace do outro. Hoje estava bem valorizado. Então, assim, eu cheguei, nossa, esse escritório é aqui, vamos lá, né? Se Deus colocou, tá tudo certo. E aí cheguei, fiz o processo seletivo lá na Rua Chile, né, no Braulio Xavier.
E no primeiro momento eu não passei. Não passei para essa vaga de estágio, né? A pessoa que na época fez o processo seletivo comigo, ele sinalizou que precisava de um estagiário com experiência, porque seria para alocar em um cliente, né? Então precisaria já ter um certo tato com a contabilidade. Fiquei assim, né? Nossa, acreditei tanto, foi tão legal a entrevista. Mas enfim, nesse processo da seleção, a CAI estava de mudança já para a segunda sede. Sim. Né? No ano de 2009. Já estavam em andamento a segunda mudança para o Stock Center aqui na Paralela. E aí, quando mudou, essa pessoa, né, que estava na CAI, me ligou. Olha, você ainda tem interesse em estagiar? Porque mudamos de sede e eu estou com a necessidade de ter um estagiário. Então eu queria aproveitar aqui e fazer uma pontuação. Nós devemos agradecer imensamente a essa ligação até hoje, porque a CA não seria a CA se você não estivesse aqui conosco. A CA é um grupo, né? É a união de dedicação de muitas pessoas aqui dentro. E eu sou muito feliz por poder dar essa contribuição também. E aí, nesse processo, ele me ligou e disse, nossa, estou super disponível. Saí do emprego, né, que eu ainda estava lá, como seletista, pedi o desligamento e iniciei minha jornada na CA Serviços como uma grande aprendiz. Eu costumo dizer também, gente, que eu entrei na CA, eu não sabia a prática absolutamente de nada de contabilidade. A CA, para mim, foi, e com certeza será uma grande professora na minha vida, porque me ensinou desde a base até onde eu estou hoje, né? É a vivência. Óbvio que tem a parte também do auto-querer, né? A gente se permitir conhecer, se permitir errar, porque errar faz parte do processo de evolução. Então, eu sou do tempo que a gente chegava e recebia aquelas caixas enormes com os envelopes, separar, fazer triagem de documentação, tudo que era conta de energia, tudo que é conta de água, e ainda separava por data, ordem cronológica, para poder seguir os lançamentos. Não tínhamos o grau de automatização que nós temos hoje, graças a Deus. A contabilidade também evoluiu nesse processo. Mas é uma escola, né? A gente aprende e vai acompanhando toda a evolução de uma profissão, né? O que outrora, lá atrás, nós éramos conhecidos, né, como fazer seleção de papel, ser apenas um correspondente dos órgãos públicos. Então, a gente vem mudando ao longo da história aí a nossa trajetória profissional na contabilidade. Tem um ponto importante, Mila, nesse processo, e aí fica para todos aqueles estudantes que estão assistindo a gente, entender que todo mundo tem um início. Então, se você está agora na faculdade, está iniciando no mercado, na trajetória contábil lá como estudante, no primeiro ou no segundo semestre, saiba que a gente, que hoje já tem uma posição, eu poderia dizer sim, de sucesso, de ter uma carreira consolidada, a gente já esteve no seu lugar, a gente já buscou a oportunidade. E o nosso interesse em ganhar conhecimento, em buscar evoluir, permitiu a gente chegar onde a gente chegou hoje. Claro, você vai ter empresas e empresas. Graças a Deus, e eu agradeço todos os dias, eu tive a oportunidade de ingressar na CA, a Camila teve a oportunidade de ingressar na CA, e aqui é uma cultura que a gente vivencia todos os dias, de oportunizar as pessoas. Então eu, assim como várias pessoas que continuam até hoje na nossa equipe, nós soubemos aproveitar as oportunidades que a CA oferecia no sentido de, bicho, o conhecimento está aqui. Se você quer aprender, se você quer estudar, se você quer crescer, a gente não vai ceifar você de conhecimento. Então pode ter lugares que você passe, que eles vão ter uma restrição ao conhecimento, mas tem lugares que não. E mesmo aqueles lugares que tem essa restrição de conhecimento, com certeza vai te agregar alguma coisa. Nada tem um lado só ruim, nada tem um lado só bom. Em todos os lugares você pode aprender, crescer, evoluir. Então eu deixo essa dica aqui para aqueles que estão iniciando na contabilidade, que todo mundo que tem sucesso já esteve na sua posição, já esteve em busca de oportunidade e alguém acreditou neles, mas principalmente você precisa acreditar em você e querer evoluir. E você falou aí sobre sucesso, a gente não liga o sucesso de forma alguma a financeiro. Né? O sucesso ele é o poder de você influenciar pessoas,
né? Nós entendemos que o sucesso é a gente influenciar pessoas, a gente conseguir alavancar profissionais, porque assim como eu, como o Igor, muitos profissionais que já passaram por aqui iniciaram a sua trajetória no primeiro estágio na K Serviços e hoje são grandes profissionais aí no mercado de trabalho de Salvador. E assim, é dedicação. Eu costumo dizer, quando eu estou conversando com os meninos, não que dinheiro não seja importante, meu gente. Dinheiro é muito importante, não estou aqui sendo hipócrita, não. Mas o dinheiro é consequência do sucesso. Isso. Esse é um ponto muito importante. Por isso que Camila frisa muito essa questão. O sucesso não é ter dinheiro. É o dinheiro vir porque você conquistou outras coisas, porque você cresceu na sua carreira. Então o sucesso é essa evolução, é o agregar de conhecimento. Uma das frases que a gente diz muito aqui na K é: conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então agregue conhecimento em tudo na sua vida. Não existe conhecimento inútil. Você irá utilizar aquele conhecimento em algum momento. Em alguma parte da história da sua vida você vai utilizar aquele conhecimento que para muitos é inútil, mas que para você tem valor. E o conhecimento só é válido quando compartilhado. Perfeito. Tem um ponto importante dentro da pauta que a gente desenhou, que é dar seguimento, né, nessa trajetória. Beleza, você entrou na K lá em 2009, já na sede nova, acompanhou os nossos diversos processos de mudança. E acredite, gente, nós somos contadores, mas somos também especialistas em reformas. Me diga aí, Mila, como foi esse início de trajetória? Você já iniciou no contábil? Como foi essa dinâmica? Não, antigamente a gente não tinha muito essa questão de setorização, né? A setorização, pelo menos na K Serviços, não era uma prática. Nós trabalhávamos de forma, quem atendia fiscal fazia também um contábil. Então nós tínhamos uma carteira onde ficávamos responsáveis tanto pelo fiscal quanto pelo contábil. É o que a gente chamava lá atrás de célula, né? Isso. Então, existia uma exclusividade para o departamento pessoal. Quem ficava no DP era exclusivamente DP. Mas fiscal, a gente trabalhava tanto fiscal e contábil. Então, a gente vai aprendendo, né? Lidando com diversas situações e é um enriquecimento profissional enorme, porque a gente amplia o nosso leque de conhecimento. E a gente sabe que o fiscal é uma rotina de mudanças constante, né? Legislação. O cliente sempre precisa, a gente vai, pesquisa, vai em busca, atrás de legislação, base legal para poder embasar e orientar o cliente em determinados processos da sua empresa. Então, assim, eu comecei na K dentro do setor fiscal e contábil, né? E aí, à medida que a empresa foi crescendo, a gente sentiu a necessidade de fazer a departamentalização, né? Fazer a setorização. Foi uma necessidade muito a partir, eu acredito, Mila, e eu já acompanhei esse processo, porque eu também iniciei, ainda era a dinâmica da célula, e é uma realidade que ainda existe em muitos escritórios, mas eu entendo que foi uma dinâmica necessária por conta da própria evolução da equipe K enquanto profissionais, da nossa análise gerencial do processo, da necessidade dos nossos clientes. Da necessidade de ter especialistas também. Isso é um ponto muito importante. E aí eu preciso... Não ser generalista. Verdade. Eu preciso fazer uma pausa aqui no sentido de... não existe certo ou errado. Não é que a célula seja certa e a setorização na formação de especialistas seja errado. Existe o que mais se adequa para a realidade do seu escritório. Exato. E por que é que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que nos assistem que estão iniciando no mercado contábil. Então eu preciso deixar claro que você precisa entender primeiro qual é a sua realidade. Quais profissionais você tem nesse momento para iniciar o seu escritório. O que é que vai mais te atender nesse processo? Então, esse é um ponto de análise que é muito individual de cada escritório, de cada realidade. Não existe o certo ou errado. Na K a gente começou como célula, criou-se especialistas, depois voltou para ser célula, depois voltou para a dinâmica de especialista. Ou seja, a gente foi moldando a nossa dinâmica a partir da nossa necessidade e dos profissionais que estavam conosco. Você relatando aí, Igor, eu me lembrei que nós chamávamos, não sei se você recorda, Fisconte. É verdade. Nós chamávamos fiscal e contábil, porque era todo mundo junto. Verdade. Um grupão que atendia fiscal
E e contábil, né? Era uma loucura. É fiscal até dia 15, tem que acabar tudo dia 15, porque de 16 a 31 era contábil e era uma loucura no escritório. Bem desse jeito. Então, a gente foi forjado assim, né? Então, tanto eu quanto o Igor, os dois, lidamos com o contábil e com o fiscal. Por conta do nosso passado, né? Da nossa origem. A gente foi criado, fomos forjados dentro desses dois setores. Então, o chamado Fisconte tinha, né? A gente tinha, mas daí surgiu essa necessidade de termos especialistas. O nosso leque de clientes foi sendo ampliado, né? Clientes com alguns graus de dificuldade, assim, com questões que precisavam de uma dedicação, uma hora maior dentro do fiscal, e aí tomamos a decisão de fazer a setorização, né? Alocamos as pessoas que tinham as características de fiscal e contábil e assim fizemos. Mas voltando ainda nessa questão da minha trajetória na CA, eu iniciei, como você falou, como estagiária, né? Fui contratada num curto tempo de estágio para seletista, fui efetivada na CA. E assim, para mim, foi uma grande surpresa quando eu fui convidada para ser sócia, né? Por quê? Eu preciso contar que no momento que toda a empresa passa por dificuldade. A gente precisa frisar sobre isso. E a CA não é diferente das milhares de empresas que nós temos aqui no nosso país. Passamos, sim, por dificuldades. E ainda passamos, né? Só que hoje, com a maturidade maior, o desespero não nos atinge com tanta complexidade como era antes, né? Mas ainda passamos. Então, assim, no momento que a CA, os sócios da CA tomaram a decisão em um outro negócio, eu meio que assumi, né? Eu era seletista. Nessa época você já era gerente do escritório? Não. Ainda não? Eu era funcionária. E aí foi nessa época que eu ganhei a oportunidade de me tornar gerente da CA Serviço, né? Então eu comecei como estagiária, me tornei auxiliar, de auxiliar passei para assistente, depois me tornei analista. E aí em um determinado momento, a CA passou por uma grande dificuldade, onde os sócios estavam um pouco ausentes na tratativa de algumas outras demandas. E foi aí que eu me destaquei sem saber, né? Precisava ser tomado algumas decisões dentro do escritório, não estavam, e eu dizia, vamos fazer desse jeito. Eu acho que esse é o melhor caminho. E assim foram acontecendo as coisas. No dia a dia, eu fui tomando algumas decisões. Quando os sócios, né, chegavam, eu só comunicava, olha, aconteceu isso, eu já fiz isso, precisamos só tratar essa questão aqui com o cliente. Já estava muito direcionado. E aí fui me destacando nessa conduta, porque eu sempre, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre cuidei das empresas como se minha fosse, né? Porque eu pensava assim, nossa, é daqui que eu tiro a minha receita, então a empresa precisa dar certo. É o sentimento de dono. Exatamente. Então eu sempre tive esse sentimento em todos os lugares que eu passei. Porque para mim é dali que eu tiro o meu sustento e eu precisava ajudar a manter a continuidade da empresa. Então eu já tinha a essência da contabilidade enraizada e não sabia, né? Esse é o poder da contabilidade. A gente ajudar a empresa a ter a sua continuidade. E é um sentimento, Camila, que a gente busca trabalhar com o time o tempo todo. É o sentimento de pertencimento. Isso. A gente precisa deixar claro, e você que está iniciando um negócio contábil agora, você precisa deixar claro para o seu time que ele faz parte daquele projeto. O sucesso da empresa, o sucesso do negócio também passa pelo sucesso dele. E se a empresa está bem, ele está bem. E se ele está bem, a empresa com certeza vai estar bem. Então não é aquele sentimento, você não pode, em hipótese nenhuma, trabalhar aquele sentimento de explorar a sua equipe. Não, você tem que ter a sua equipe ao seu lado. Ele tem que entender que ele também, de certa forma, é dono, é parte integrante daquele processo. Isso. E essa mudança de visão é o que me destacou, é o que destacou Camila, e é o que a gente, identificando isso, a gente busca trabalhar desde que a gente assumiu esse papel de gestão no escritório. Exatamente. E aí, nesse contexto, me tornei gerente e logo depois, eu ingressei no ano de 2009 e eu tive o convite para ser sócia no ano de 2013. Né? Foi quando eu me tornei sócia da CA Serviços.
Já tem aí 10 anos. 10 anos, né, de sociedade. E para mim foi uma grata surpresa, né? Eu até hoje falo para os meninos que eles enxergaram em mim um potencial que nem eu sabia que eu tinha, né? Eu sempre fui, essa questão de liderança nata, sempre tive, mas não sabia, não me tornei empresária contábil, não por algo, não era um objetivo, né? Não era um objetivo, foi uma consequência das minhas atitudes, das minhas decisões, graças a Deus, decisões assertivas. Eu acho que o empresário ele se destaca justamente porque ele enxerga aquilo que ninguém está vendo. E André, Sam e Alex têm esse diferencial. Eles conseguem enxergar aquilo que ninguém está vendo naquele momento. Isso. E talvez isso seja o que define aqueles que são ou não empreendedores. O empreendedor é sempre aquele que enxerga além, enxerga o que não está claro, enxerga o que está nas entrelinhas. E se você não enxergar isso, não tem problema nenhum, não te faz melhor ou pior que as outras pessoas. Mas esse é um diferencial. E a gente precisa expressar o quão bom é ter uma pessoa com esse diferencial ao nosso redor, e todo mundo pode passar a desenvolver isso para também se treinar o seu olhar. E você me fala muito comigo, bicho, você precisa treinar o seu olhar para ver o diferente, para ver a oportunidade. E é aí que a gente se destaca. Às vezes nós temos grandes diamantes brutos, né? Que só precisam ser lapidados. E aí a gente precisa estar atento para não perder essas oportunidades para o mercado. Na época, quando eu ingressei na CAR, nós tínhamos os 3 sócios, né? Eu chamava dos 3 As. André, Alex e Alexandre. Então, eles foram assim... Eu tenho uma gratidão enorme por eles, né? Sempre que eu converso com eles, eu agradeço a oportunidade deles enxergarem uma menina, né? Entrei na CAR, uma menina, enxergar um grande potencial. Por isso que hoje o meu objetivo quanto liderança é dar continuidade a esse reconhecimento que um dia eu recebi, e é o que eu passo, né? Vou treinando, assim como tiveram paciência comigo para treinar uma estagiária sem nenhum conhecimento prático na contabilidade. Todos os nossos estagiários aqui na CAR Serviço, eles são voltados para o operacional da contabilidade, para aprender a essência da contabilidade em cada setor, né? Então, nós fazemos essa retribuição do que nós recebemos lá atrás. Então, é um ciclo extremamente positivo de compartilhamento de conhecimento. Perfeito. Então, se eu fizer aqui um review do que a gente já passou nesse episódio, a gente começa lá em 2009 com Camila fazendo a entrevista, sendo reprovada, meu Deus, sendo reprovada, mas graças a Deus contornamos essa decisão, trouxemos Camila para cá, e ela evoluiu ao nível de se tornar sócia em 2013. Quando eu ingressei na CAR, Camila já era a general Camila, e foi uma das pessoas que me treinaram, junto com o Marcelo Delclésio, nosso gerente até hoje, minhas referências quanto profissionais. E a gente vai para 2014, você nesse ápice da sua carreira profissional, você nessa evolução constante, chega 2014, eu acho que é o auge da sua vida pessoal, a realização também de um sonho. Eu diria que a maior realização da sua vida pessoal é ser mãe. Verdade. E aí eu vou trazer aqui para quem está nos assistindo, que você trouxesse, Mila, como é esse desafio de conciliar essa vida de empreendedora com a vida de mãe. A gente sabe da dificuldade, do prazer também, é importante destacar, da alegria, da satisfação de ter um filho, mas como é conciliar essa vida de empresária, de empreendedora, líder de uma equipe com 22 pessoas, com a vida de mãe? Como é esse processo? Como é conciliar esse dia a dia de acordar, ter que arrumar a criança, levar para a escola, levar para as atividades extras, conciliar a vida de empreendedora? Como é o desafio de ser mãe, ser líder, ser empresária, ser uma mulher trabalhadora, que muitas mulheres que estão nos assistindo também enfrentam, na verdade, vivenciam todos os dias. O grande dilema já começa quando a gente... para mim, tá bom? Foi quando eu estava no ápice da minha profissão, né? Tinha acabado de me tornar sócia, mas eu também sempre tive o grande sonho de ser mãe.
E aí eu entrei no dilema. É agora ou não é agora? Dou um tempo na minha profissão, sigo, ou eu vou para a maternidade? E tomei a decisão, não. Eu quero também ter um filho e acho extremamente possível a gente aliar, né? Claro que a gente tem algumas ressalvas, né? Cada um vive uma realidade, mas para mim foi extremamente possível. Então, engravidei no ano de 2014, uma felicidade tremenda, aliada aí, né? Me tornar sócia, que eu descobri a gestação em fevereiro, então foi aquele boom de emoções. Foi aquela felicidade. Foi aquela felicidade. Todos no escritório me abraçaram, me acolheram extremamente. Foi um período assim que eu era queridinha, né? Ele falou aqui de general, mas a fama, não existe essa fama não, viu? Então assim, é aquele momento de ser bem dengada, né? E aí, gente, eu preciso mais uma vez agradecer, né? Eu sempre tenho falado aqui de agradecimento, mas eu não posso excluir algumas pessoas que passam pela minha vida e me ajudam muito nesse processo, né? Quando a gente se torna pais, né, responsáveis por um novo ser humano, eu tenho uma rede de apoio muito boa, assim, que possibilita ser quem eu sou, a minha rede de apoio. Então eu falo dos meus pais, do meu irmão, que me apoiam muito nessa caminhada com meu filho, me ajudam enorme, assim, eu não tenho nem, acho que eu não saberia nem agradecer o suficiente por esse apoio. E aqui no escritório, né, os meus sócios sempre foram e são muito compreensivos comigo, me apoiam, me acolhem, me ajudam, me incentivam, me motivam. São meu ombro, aquele verdadeiro ombro amigo, né? Escutam meus desabafos, meus choros, meus risos, sabem toda a história de vida, né? A gente acaba compartilhando. Então, além do ambiente profissional, nós somos amigos. Né? Eu digo isso com muito orgulho sobre os meus sócios, porque nós construímos uma amizade além de um CNPJ. Somos amigos. Afinal, por trás de todo CNPJ existem CPFs. Né? Perfeitamente. Então, assim, a trajetória quanto à maternidade, ela eu posso dizer essa palavra agora, Guinho, que é desafiadora. É desafiadora. Porque a gente gerir um filho, uma casa, trabalho e gerir pessoas, né? Gerir pessoas. Então, quando a gente fala de gerir times, a gente tem pessoas no processo. Então, você precisa trazer um equilíbrio muito grande, né? Dos seus problemas pessoais, isso não ser uma bola de neve dentro do seu escritório, é bem desafiador. Então, levar para a escola, eu tenho uma rotina, eu costumo dizer aos meninos, nossa, preciso ir para academia para extravasar, mas não sou ainda da academia não. Mas a gente acorda cedo, mas é tudo muito prazeroso, né? Eu tenho um prazer muito grande, sou muito realizada profissionalmente, pessoalmente, estou na área que eu amo, o que eu faço. Maternar para mim é desafiador, porque todos os dias eu vivencio situações novas. Não existe uma fórmula como é ser mãe, não existe certo e errado, é tudo muito empírico, a gente vai sentindo, né? E torcendo, pedindo a Deus para estar no caminho certo. E a gente vai vendo pelos resultados, né? Então, assim, maternar, lidar com filho, hospital, escola, tudo isso, né? Mexe com a gente. E para mim é uma delícia maternar. Os meninos sabem aqui, todos os dias, se pudesse, eu falo de Felipe, todos no escritório sabem as coisas que meu filho gosta de fazer, porque eu sou a verdadeira mãe coruja. Que massa, meu. Para quem não sabe, gente, Camila é sócia da Cá. E aqui na Cá a gente tem uma distribuição de responsabilidades para cada sócio. Eu acho que a Cá dá certo porque a gente definiu muito bem as atribuições de cada um. E não que o outro não opine, não ajude, não complemente. Mas a gente sabe que cada sócio é responsável por uma área, por um departamento, por uma rotina. E isso ajuda a equilibrar o peso
Então cada um carrega um pouquinho do peso e a parada flui, o negócio flui, a empresa cresce, evolui, a gente busca levar isso para as nossas lideranças e para a nossa equipe. E dentro desse raciocínio, hoje Camila gerencia a equipe contábil, mas faz outro papel dentro do escritório muito importante. Eu diria que o mais importante dentro da nossa equipe, no sentido de que é o balizador da manutenção de um clima organizacional legal, de um clima organizacional bom, gostoso de se trabalhar, que fazem as pessoas quererem estar na CAR, que é o nosso RH, o nosso setor de recursos humanos. Então, Mila, você falou agora do quanto é prazeroso ser mãe e também do quanto desafiador é conciliar essas duas realidades. E aí eu vou trazer para o nicho da parte empresarial da coisa. Quão desafiador é liderar uma equipe com 22 pessoas e manter esse ambiente equilibrado, esse pH equilibrado, esse ambiente saudável para que as pessoas possam se dedicar ao seu máximo e buscar evoluir a todo tempo. De fato, é muito desafiador, viu? Gerir pessoas é um mundo, é um universo. Porque cada pessoa pensa de um jeito. E a gente encontrar esse equilíbrio de agradar, às vezes nem todos, na sua maioria, mas agradar uma boa parte, de forma que fique também algo saudável para a empresa. Então, o primeiro passo nesse processo de construção na CAR Serviços, nós aprendemos muito a lidar com pessoas, inclusive com os nossos tropeços, né? Falhamos muito no processo de gestão, né? Como muitos empresários, nós não fomos educados, né, a isso. Eu digo que deveria existir um curso de você quer se tornar empresário, quer ter uma equipe, você tem que fazer esse curso preparatório para você basicamente saber como lidar com pessoas. Então foi acontecendo as coisas, o time foi crescendo e acontecendo. Muitos tropeços, mas também muitos aprendizados nessa caminhada. Então, assim, um dos passos que me fez essa evolução foi ter a percepção do que eu já passei, né, em outras instituições, e acreditar assim, nossa, se eu passei por um chefe que não era o que eu faria, eu pensava assim, eu estou aprendendo com ele, que quando eu for, se um dia eu me tornar uma liderança, eu não serei assim. E aí, eu consegui identificar o que é ser chefe e o que é ser líder. Os dois fazem gestão. Agora, a diferença para mim é que numa liderança, a gente influencia pessoas, né? E um chefe, ele não influencia. Então, assim, essa condução é extremamente desafiadora e enriquecedora. Eu aprendo todos os dias com os nossos colaboradores, todos os dias aqui. Conversa com um, conversa com outro. E aí a gente vai fazendo essa troca, porque isso é convívio, né? A gente tem algo para doar de conhecimento, mas o outro também, com a sua história de vida, tem algo que possa compartilhar com a gente e a gente aprender sobre aquilo. Se a gente sentar com cada pessoa que trabalha conosco, conversar, ter uma conversa assim, nossa, como é que você tá? Tudo bem? A gente vai, às vezes, descobrir até alguns comportamentos, porque aquela pessoa está daquele jeito, né? Às vezes, um simples olhar, um simples bom dia, são práticas que nós vivenciamos aqui no escritório. Nós, como sócios, temos o hábito de todos os dias cumprimentar a nossa equipe. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Todos os dias, quando nós chegamos no escritório, nós vamos cumprimentar o nosso time, né? Fazer o olho no olho, né? Saber. E às vezes, por um olhar, eu tenho uma percepção que aquela pessoa hoje, naquele momento, não está legal. Porque a prática, convivendo todos os dias com a pessoa, isso aqui se torna uma grande família, né, Guinho? Porque nós convivemos muito mais no escritório do que com os nossos familiares. Então, acaba gerando uma relação profissional e pessoal, porque a gente lida, conversa. Então, assim, eu fui em busca de estudar, né? Como eu falei aqui no início, eu fiz uma especialização em gestão de pessoas e negócios, que para mim foi um grande divisor de águas. Algumas coisas que eu pensava foram totalmente desconstruídas.
outras que eu já acreditava foram fortalecidas. E é importante destacar a importância de você ter uma relação societária muito bem respeitada e solidificada, porque nesse processo de especialização, eu e Sami, né, que fizemos, nós trouxemos tudo o que nós íamos aprendendo, nós trouxemos para Igor e Alex, né, que no momento não estavam fazendo aquela pós, tudo que nós estávamos vivenciando e aprendendo, e foi muito bem recepcionado, né? Algumas coisas a gente diz assim, isso não vai dar certo, mas deu certo. É adaptado, óbvio, à nossa realidade, né? A gente precisa deixar isso muito claro, que nem tudo que é dito é aplicável. Você faz algumas adaptabilidades para colocar dentro da nossa realidade, do nosso escritório, muito pautado nas nossas culturas e valores que nós temos na nossa cultura organizacional aqui no escritório. Então, a gente aprende com o mercado. E lidar com 22 pessoas, para mim, é extremamente prazeroso e desafiador. Muito desafiador mesmo. Esse período que vocês estiveram na pós, eu lembro que vocês voltavam da aula falando assim, gente, a gente está fazendo tudo errado. E eu pensava, não é possível que esteja tudo errado se a gente está dando certo. Então, é muito do que Camila falou. O primeiro ponto que eu destaco é que você, independente de que estágio você esteja da sua vida empresarial ou da sua vida profissional, você precisa buscar qualificação. Sim. E não tem palavra, não tem frase melhor para mim do que o conhecimento liberta. Exatamente. E a liberdade do conhecimento, na minha visão, é você ter o conhecimento na visão do outro, mas poder aplicar aquele conhecimento na sua visão e na sua necessidade. Então, se eu pudesse traduzir o que é o conhecimento liberta, é ter o conhecimento para poder adaptar a sua realidade, a sua necessidade e buscar sempre o seu melhor. E eu acho que a gente passou por esse processo de transição. Foi mais um ponto de evolução na casa, se eu não me engano, essa pós foi 2017, 2018. Isso. E se a gente for ver esse marco histórico, a gente sempre faz aqui, gente, no início de cada ano, um evento chamado CADE. E nesse evento a gente avalia os resultados do ano anterior, projeta os resultados do ano seguinte, é um evento interno com todo o nosso time. Cada setor apresenta o que ele cumpriu, o que ele conseguiu executar naquele ano. A gente apresenta quais são as metas para o ano seguinte. E nesse evento a gente sempre conta um pouco da história da CAR, principalmente para aqueles que estão iniciando. E a gente observa que a CAR ela tem marcos temporais. Tem a mudança do Brawl, tem primeiro a sua fundação lá em 2007, depois a mudança para o Stock Center, depois a revolução tecnológica que acontece na CAR lá em 2017, 2018, onde a gente descobre o mundo tecnológico, a gente sai da nossa caixinha, a gente tem a disrupção da questão do recursos humanos, do RH, a gente enxergar a necessidade de cuidar das pessoas para ter um ambiente saudável. Não é cuidar do ambiente para gerar pessoas saudáveis, é manter as pessoas saudáveis. Exatamente. E com isso a gente consegue gerar um bom ambiente. Então, depois a gente tem a pandemia, que é um marco para todo mundo, não somente para cá. Depois a gente tem o retorno da pandemia. A gente tem agora esse boom de inteligência artificial que a gente, claro, vai aplicar à contabilidade. Então, são marcos históricos que mostram um processo de evolução da empresa, mas é pautado sempre na evolução das pessoas. Exatamente. Porque o CNPJ existe, mas sem pessoas ele não é nada. Então, quando a gente fala lá no primeiro episódio que a gente valoriza pessoas, não é da boca para fora. A nossa história comprova isso. O crescimento dos próprios sócios dentro da empresa comprova isso. E a gente tem a filosofia de que cuidamos das pessoas para que as pessoas cuidem dos processos. Perfeito. É realmente um processo de valorização dos nossos colaboradores. Né? Nós temos colaboradores aqui que aqui chegaram e não estavam tão motivados com relação à contabilidade. E hoje nós, nos feedbacks, né, nós temos aqui uma cultura de aplicação de feedback a cada determinado período. E a gente escuta no feedback agradecimentos, né? Muito obrigada porque reacendeu o meu amor pela contabilidade aqui na CAR Serviço. Isso é muito prazeroso, você
contribuir com a autoestima de um colaborador, né? Isso em produtividade, a gente falando a nível profissional, alavanca muito, porque ele está extremamente motivado e engajado na execução das suas rotinas. E só reforça aquele raciocínio que você mesmo trouxe logo no início desse episódio, que foi o seguinte: não é o dinheiro faz parte, mas não é só o dinheiro é uma pequena fração, mais uma vez eu repito, não que ele não seja importante, mas não é somente o dinheiro. A gente fez algumas aplicações aqui, gente, vocês não têm noção do que a pessoa folgar no dia do seu aniversário traz de felicidade para aquela pessoa, ela saber que naquele dia que ela comemora o aniversário, comemora o fim e o início de um novo ciclo. O quão bom ela ir pra praia, mandar no grupo aqui, a gente tem um grupo de resenha, mandar no grupo de resenha, gente, hoje eu tô off, tô na praia, tomando água de coco. Então, pequenos gestos, pequenas situações. O próprio, a gente fez um evento, tem uns 2 meses, não, tem um mês e pouco, tem nem 2 meses ainda, a gente fez um funcional na praia com o nosso time, o quão empolgante foi para a nossa equipe. Então, o cuidado das pessoas, a valorização pessoal das pessoas, aumenta a produtividade delas no dia a dia, aumenta o cuidado, melhora o clima organizacional e a empresa só cresce dentro dessa dinâmica. Dando seguimento aqui, Mila, à nossa pauta, a nossa linha de raciocínio, a gente vai falar um pouco agora sobre a tecnologia. Você falou aí que quando você iniciou na contabilidade, era aquelas imensas e intermináveis caixas de papel com 1001 documentos. Nossa! Muitos deles desorganizados, muitos clientes que traziam no saco de lixo, aquele saco preto, os documentos contábeis. E hoje, 2023, 13 anos depois da sua entrada no escritório, quase 14 anos, a gente observa um mundo, uma realidade completamente diferente. Eu queria que você trouxesse, Mila, para a gente agora, como é que a tecnologia impactou o mercado contábil, como é que a gente vem aplicando essa tecnologia dentro do Dakar Serviços e, principalmente, como é que a contabilidade evoluiu nesse processo e o que é que você espera de futuro a nível de contabilidade, a tal da contabilidade consultiva. Muitas mudanças, né, de lá para cá. E assim, eu me lembro que quando esse boom de tecnologia começou a surgir, diziam até assim, a contabilidade vai sumir. Vai acabar. Vai acabar a contabilidade. E hoje a minha percepção é que, assim como diversas profissões, a contabilidade também entrou na era da automatização, né? A medicina tem a engenharia, a arquitetura, né? Enfim, quantas profissões aí vêm passando por esse processo e chegou a vez da contabilidade. Eu me recordo que nós tínhamos clientes, São Paulo, Rio, chegava pelo Sedex, aquelas caixas enormes para a gente fazer triagem de documentação. Então, o processo de evolução não atinge só a contabilidade. O processo de evolução também é muito enriquecedor para os empresários, porque eles passaram a ter a informação de forma um pouco mais rápida, né? E forçou o empresário, Guinho, a ter um sistema de gestão financeira hoje. O empresário hoje que não acompanha a sua vida financeira, do seu CNPJ, ele está fadado a morrer. Infelizmente, ele está fadado a não ter continuidade do seu negócio, né? Então, assim, o processo de evolução eu entendo que é extremamente positivo e que nós precisamos estar disponíveis e aptos a essas mudanças. Mais uma vez eu ressalto que, óbvio, dentro das suas condições, porque isso exige muitas vezes recursos financeiros, né? Então, dentro das suas condições, o que você consegue fazer de adaptação para atender a nova tendência de mercado. Então, assim, a automatização, ela vem em um processo que só faz contribuir. Pelo menos assim, aqui conosco, nós temos pouquíssimas, posso dizer a vocês, de um leque de carteira, né? Do número de clientes que nós temos, não chega nem a 2% ou 3% dos clientes que mandam documento físico. Hoje nós conseguimos, né, colocar nossos clientes com sistemas financeiros que possibilitam, inclusive aquele cliente, vocês só trabalham com cliente que tem sistema financeiro? Não. Até uma planilha já nos ajuda.
E esse ponto, Camila, quando a gente fala de sistema financeiro, é muito importante ficar claro para aquele empresário que está nos assistindo que sistema financeiro, quando a gente fala, claro, existem sistemas mais robustos, sistemas mais simples, mas sistema financeiro é principalmente na nossa visão aquele que faz sentido e é útil para a sua empresa. É útil, de repente, eu tenho um cliente aqui que é empresário, que a operação dele é muito simples, basicamente ele é um prestador de serviço, às vezes ele contratar um sistema soa para ele até como um custo desnecessário, mas ele consegue acompanhar a vida financeira dele, saber o que é que ele tem de receita, qual a previsão de despesas, fazer um planejamento, saber o que é que ele tem de lucro daquela operação numa simples planilha de Excel. Então aqui a gente usa qualquer tipo de tecnologia para adaptar a realidade para o cliente e trazer essa tecnologia como uma opção prática para cá serviços. Então, é um ponto que eu gostaria de destacar, porque muitos estudantes, futuros empresários, ou até mesmo profissionais da área, ficam se pensando, mas o cliente não vai querer implantar o sistema, que a mensalidade custa R$120, ele acha que é caro, ele acha que é desnecessário. Bicho, para esse cliente, de repente, a planilha Excel bem trabalhada, estruturada, com layout legal, sirva para ele e atenda a sua necessidade contábil, você consiga automatizar todo o processo de escrituração e os contadores da sua equipe se tornarem verdadeiros analistas, verdadeiros contadores e não meros escrituradores. Eu acho que a dinâmica da tecnologia, ela passa por isso. Exato. Eu ter pessoas no meu time e ter um processo bem estruturado para que as pessoas analisem os dados, para que a gente tenha um papel verdadeiramente atuante na vida do empresário e não somente registrando coisas que aconteceram há 90, há 120 dias atrás, que não faz mais sentido na realidade de hoje. Um ponto que você tocou, que eu gostei bastante, foi se o empresário não tem informações atuais, online, para gerir a sua empresa, ele está fadado a encerrar suas atividades. Infelizmente. E pegando um gancho aí no que você estava falando, sobre essa questão da contabilidade, hoje nós temos a possibilidade de evoluir quanto profissional em sair de meramente escrituradores fiscais, né? E avançar e fazer a essência da contabilidade, que é analisar as demonstrações, permitir fazer um balancete, analisar criteriosamente. Aqui nós costumamos dizer que nós formamos estagiários analistas. Por quê? Porque a gente trabalha nesse intuito, né? Nesse processo de formação. E pautado nisso, é necessário que o empresário contábil ele tenha muito enraizado de quais são os seus valores e culturas. Isso não precisa estar necessariamente na parede. Você precisa vivenciar isso. Isso tem que ser vivido. Você tem que conhecer os seus processos. Porque se você não tiver implantação de processos, você não tem gestão e nem sabe para onde você quer ir. Então, um dos passos da K-Serviço que nós fizemos, quando tivemos essa percepção, foi a implantação de processos. Nós contratamos, na época, uma consultoria, né, fizemos as nossas ITs, que são instruções de trabalho, que volta e meia nós revisamos, né, a IT que nós fizemos lá no ano de 2017, 2018, já mudou bastante dos processos que nós executamos hoje, mas hoje nós temos a consciência que são necessárias as ITs. Então, o nosso time, ele segue processos. Então, quem chega, o estagiário que chega, ele também é moldado a seguir esses processos. E aí a gente vem nessa vertente de crescimento, aliado com essa tecnologia. Camila aqui, logo quando saiu essas questões tecnológicas, graças a Deus eu tenho sócios altamente tecnológicos, Igor aqui é um deles. Eu fui uma das pessoas que dizia assim, gente, isso não vai dar certo. Né? Acostumada há tanto tempo ali fazendo triagem de papel, quando eu disse assim, não tem papel, eu disse, e aí eu vou fazer como? E agora ele dá risada porque ele ficava assim, calma, vai dar tudo certo. Eu tenho que trazer aqui um case, gente, que eu fui a primeira pessoa no escritório lá em 2016 a trabalhar com 2 telas, né? A gente tem um parceiro, o Sidney, da Ampla. Ele, bicho, tô com a tela lá sobrando, vocês querem? Eu falei, pô, Cid, quero. Tava em época de ECD, ECF. E aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei o nosso sistema em uma tela, coloquei o sistema da ECF na outra e comecei a validar os dois juntos. Isso. Aí, Camila passou por mim,
fez assim, você tá ficando maluco. Você acha que enxergar em uma tela só é pouco, né? E aí eu dei risada, fingi que não ouvi e segui, fechei lá meus SFs, adiantei meu lado. Quando foi no outro ano que a gente já tinha tornado isso uma cultura, eu ouvi da própria Camila, Guinho, me desculpe, viu? Porque hoje eu que não vivo sem duas telas, então a gente consegue perceber que é uma questão de tempo. Talvez você não esteja adaptado ainda a essa evolução tecnológica, mas você precisa se permitir. Você precisa se permitir evoluir porque a tecnologia ela não vai parar. A evolução tecnológica ela não vai voltar atrás. Nós não vamos, em 2030, estar trabalhando com máquinas de escrever, gente. A tecnologia ela só vai avançar. Então nós precisamos nos adaptar à tecnologia, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Mas é um caminho necessário e obrigatório a todos. Então você que não tem muita afinidade com tecnologia, se permita. Porque com certeza, a partir do momento que você entender o valor que a tecnologia vai trazer para você, o ganho de produtividade que a tecnologia vai trazer para você, com certeza você vai ter um diferencial de mercado. Sua colocação foi perfeita. A gente precisa navegar nessa onda aí tecnológica. Inclusive, a percepção é nítida, né, dos clientes. Quando a gente fala, hoje é muito tranquilo, então nas nossas reuniões, conduzir o cliente para a tecnologia é muito tranquilo, são poucas resistências. Hoje a gente fala aqui com o pessoal, vocês querem que tire a segunda tela? É unânime. Ninguém mais quer ficar sem segunda tela. Ainda pensando em questões ambientais, sim, né? Sim, a gente tem um cuidado com o meio ambiente. Uma economia assim, absurda com utilização de papel. Reduziu, nós comprávamos 2 caixas, cada caixa com 12 resmas de papel. Era uma proporção absurda. Por mês, viu, gente? Por mês. Então, hoje a quantidade de papel que é utilizada é muito pouco, né? Nós fazemos pouquíssimas impressões aqui no escritório. Então tem essa questão também do ambiental. Houve uma época que a gente tinha 3 impressoras no escritório. Isso. Uma na recepção, 2 na produção e muitas vezes faltava tinta, o toner acabava, as tintas da impressora jato acabava, que era a impressora colorida. E hoje a gente tem apenas uma impressora e eu não me recordo quando foi que a gente comprou tinta para essa impressora, porque a redução foi extraordinária e eu diria que muito significativa. E a velocidade com que as informações estão chegando, a gente hoje tem WhatsApp, ChatGPT, né? Instagram, então... Tem cliente que eu só falo pelo direct. Pois então a velocidade de informações, um ponto aí que Igor trouxe, o que é que você espera da contabilidade, né? De automatização? É difícil mensurar. Verdade. É difícil a gente dizer o que é que está por vir, né? Acredito que nem o pessoal da área de tecnologia pode ter noção do que está por vir daqui a 2, 3 anos. Porque a velocidade, ela está assim, muito rápida. Os processos são muito velozes para a gente conseguir dar conta. Eu que não sou uma pessoa tão tecnológica, eu faço o que dá e um pouquinho mais. Tenho aprendido a lidar um pouco mais com a tecnologia, mas não sou da era altamente tecnológica, tenho dificuldades. Então, eu me cerco de pessoas que me ajudam no meu ponto de melhoria, no meu ponto de fragilidade. É um processo, Camila, e aí para quem está nos ouvindo entender, mas que tecnologia é essa que vocês estão falando? Gente, eu estou falando de tecnologia, eu falo de tudo. Eu falei aqui do Instagram, alguns devem estar pensando, não, ele é maluco, Instagram é para postar foto. Não, gente, Instagram é uma ferramenta de comunicação. A gente posta muito conteúdo nas redes sociais, buscando nos comunicar com os nossos clientes, com aqueles que ainda não são nossos clientes. Eu uso o direct do Instagram para me comunicar hoje com um cliente específico, porque ele disse, eu não quero ter WhatsApp, só vou ter. Quer falar comigo, fale no direct. Então a gente está falando de meios de comunicação, e aí estão todas as redes sociais, estão aplicativos, instrumentos de WhatsApp corporativo que facilitam e melhoram o fluxo de comunicação com os clientes. A gente está falando de sistemas financeiros para os nossos clientes que vão se comunicar com o sistema contábil e fazer essa integração de lançamentos. Se eu tenho um financeiro que trabalha de uma maneira correta, ou se eu tenho um financeiro que contrata o BPO da K Serviços e o financeiro está todo alimentado, não tem por que o meu time contábil
Escriturar tudo de novo, eu basicamente importo, faço essa comunicação entre o sistema financeiro do cliente e o meu sistema O contábil. famoso de para, né? A gente faz o plano, pega o plano de contas, elenca dentro do sistema financeiro, e à medida que o cliente vai fazendo o lançamento do que houve de pagamento, ele vai linkando, né, depois dessa parametrização, e quando a gente importa, ele já vem todo escriturado para que a gente possa fazer a análise, né? Aí entra a questão de critério. Analisar se o cliente está fazendo o lançamento correto. Aí a gente verifica por que aquele pagamento de nota fiscal ele lançou naquele formato. Entra a seara de sair do escriturador E para o analista. para um patamar maior, que é de análise. Tanto de analisar a operação do cliente, quanto de analisar o resultado das operações dele. E fazer reunião e falar, bicho, essa sua operação está errada. Se você continuar nesse ritmo, essa operação está fechando no negativo. A tendência que a gente observa analisando suas demonstrações é que esse prejuízo só vai aumentar. De repente você precisa melhorar o seu preço, repensar a sua estratégia de precificação, a sua estratégia de vendas. Talvez dividir em 12 vezes esteja afetando o seu fluxo de caixa, seja melhor você limitar em 6. Então, com essas informações em tempo hábil, a gente consegue ter informações úteis para levar para o nosso cliente. E aí, quando eu saio da esfera contábil e vejo aqui o quanto de tecnologia a gente já trouxe para a dinâmica de contabilidade, eu levo para a esfera fiscal. Hoje a gente tem N sistemas de captura de notas, de lançamento de notas e principalmente de integração do meu sistema fiscal com essas notas fiscais, ou o próprio sistema financeiro do cliente já faz esse processo. Então, o que a gente está falando de tecnologia é tudo aquilo que pode ser automatizado dentro desse processo. Tudo repetitivo, né? Basicamente é um conceito que a gente tem de todo processo que for repetitivo, a gente tentar automatizar ele, né? Então, escriturar, pegar, lançar. Se a gente pode fazer uma automatização, a gente faz. Se todo mês a gente precisar fazer acompanhamento de certidões, hoje a gente tem um sistema que faz esse que faz acompanhamento o online. monitoramento online, né? Todos os dias o robô está emitindo certidão para o cliente, gera um relatório para a gente dos clientes que tiverem consistência, que não foi possível gerar a certidão, então ele reduz o nosso processo. Por quê? Porque antigamente a gente tinha que sair acessando o ECAC de todos os clientes. Cliente por cliente. Hoje a gente pega o relatório de inconsistência. Quais foram os clientes que não emitiu a certidão? Então a gente utiliza essa tecnologia ao nosso favor, adequando a nossa realidade. Eu tenho tecnologia, robôs digitais, que eles conseguem trabalhar na inteligência fiscal do meu cliente. A partir dessas informações online, ele consegue me apontar possíveis inconsistências na operação, no registro fiscal daquele cliente, possíveis riscos, entra a parte do serviço de mitigação de risco do nosso cliente. Então, o uso da tecnologia hoje para a contabilidade, ela representa evolução, ela representa crescimento e principalmente ela representa produtividade. A gente tem equipamentos aqui e sistemas que rodam de madrugada, enquanto toda a minha equipe está dormindo, está descansando, o sistema está rodando de madrugada para quando a minha equipe chegar no outro dia já está tudo mais avançado, já está em outro patamar de atendimento. E com isso, gente, eu consigo aumentar o meu atendimento, aumentar a minha qualidade, melhorar a minha performance e evoluir no número de clientes sem necessariamente ter um custo elevado para essa evolução. E nisso aí que Igor trouxe, tudo isso também é possível, por quê? Porque a gente dá voz ao nosso time, né? Nós pensamos quanto gestores em alguns processos, colocamos em prática e temos esse feedback do time, de quem está no operacional vivenciando aquilo, se foi positivo, se a gente consegue melhorar. Igor esse ano fez uma implantação aqui no escritório que eu achei fantástico, porque antigamente ele participava dos processos de reuniões Sim. com os sistemas, né? Hoje ele coloca a equipe, de fato, quem vai utilizar o sistema, a participar dessa exposição, né? Do que nós vamos fazer ou contratar ou não. Depende da avaliação e do feedback do time, porque eles têm muito mais questionamentos a serem feitos, que estão no operacional, conhecem os gaps, as dores que eles sentem, se aquele sistema justamente vai atender uma dor que o operacional sente.
Tem um sistema que eu contratei, essa dinâmica é bem legal. Teve um sistema que a gente contratou aqui no escritório esse ano, que eu fui num evento para contadores, e eu tinha lá uma exposição, um stand de um determinado sistema. E aí gostei, entendi o que a ferramenta fazia, enxerguei valor naquela dinâmica e agregar para o nosso time. E marquei uma reunião presencial aqui no escritório com o comercial desse sistema, hoje nosso parceiro. E aí quando chegou aqui para a reunião comigo, ele, não, bicho, bora começar. Eu falei, calma, a reunião não é comigo não. E aí peguei toda a minha equipe fiscal e coloquei dentro da sala, ele arregalou o olho, eu falei, irmão, você tem que convencer essa galera aqui de que o sistema é bom. Porque se eles aprovarem que o sistema vai ser útil para a nossa equipe, aí sim eu vou contratar. E aí a galera encheu ele de perguntas, o time K utilizou de todo o seu poder questionador para avaliar a ferramenta em todos os aspectos, entender o quanto a ferramenta iria contribuir para a gente. E a partir disso, somente depois dessa validação do meu time operacional, a gente fez a contratação da ferramenta. Em 30 dias a ferramenta já estava implantada em todos os clientes e operacionalizada. Então, para você que sofre muito, e eu sei que essa dor, você que está me assistindo agora, você mesmo aí, eu sei que você já teve essa dor e você enfrenta essa dor. Ah, eu contratei um sistema, mas o time não comprou a ideia. De repente você esteja fazendo a contratação não do sistema errado, mas da forma errada. Você precisa envolver o seu time nesse processo, porque quem vai utilizar a ferramenta, quem sente a dor no dia a dia e principalmente quem vai se deleitar no que aquele sistema vai oferecer de positivo é o seu time. Então é importante que você tenha o seu time, é importante que você tire essa roupa de que só eu que decido as coisas na minha empresa e traga o seu time para te auxiliar nessa decisão. Ser um time participativo. Perfeito. Tenha um time participativo, porque se o seu time participa, te auxilia, te ajuda nesse processo, com certeza você vai ter uma maior aceitação e a implantação dos sistemas que você for adquirir vão ficar cada vez melhor e principalmente mais rápidas. A gente tem mais 2 sistemas que a gente está finalizando o processo de implantação. Um já começa a rodar agora dia 1º de novembro, o outro a gente vai colocar a rodar em 1º de dezembro, que a gente tem 60 dias de implantação, é uma das maiores revoluções. A gente está migrando toda a nossa dinâmica de gestão operacional para um novo sistema. Em 60 dias, o meu time já implantou, já fez o comunicado, a gente disparou o comunicado ontem para os clientes e a gente já começa a rodar ele dia 1º de novembro. Mas tudo isso aconteceu porque a gente colocou o nosso time para participar da reunião, para trazer as dúvidas que existem na prática e principalmente para ter a visão de quem está no dia a dia, quem está no chão de fábrica, vendo as dores e sentindo as dores. Perfeito. Tudo tranquilo até aqui? Tranquilo. Mila, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem está nos assistindo. Infelizmente, eu sei que vocês estão gostando, o nosso podcast está chegando ao final. Queria que você deixasse aqui qual a sua visão para o futuro da contabilidade e para aqueles estudantes que estão nos assistindo, você que é da RH, como é que eles entram em contato com a K, caso eles queiram participar dos nossos processos seletivos, como é que eles chegam até a K, como é que eles fazem um currículo chegar no e-mail de Camila Livória. Inicialmente seguir, né? Nossas redes sociais, tá lá, nosso Instagram, nossa plataforma lá do YouTube, LinkedIn, hoje também é uma ferramenta muito utilizada, né, na via comercial, profissional. E tem lá, né, o nosso site. kserviços.com.br. Quem ainda não segue, @kserviços, @podcast_k. É isso mesmo? É isso. A gente tem também @ktreinamentos. Tá quase pronto, gente. Agora em novembro a gente deve começar a divulgar para vocês 2 cursos que a gente vai lançar. O primeiro deles eu já posso divulgar aqui, legalização de empresas, desde a abertura até o encerramento, com Marcelo Deoclésio e Josinei Silva. A gente já tá ficando massa o treinamento. @ktreinamentos. Quem ainda não me segue, @IgorDak. E quem ainda não segue, @CamilaDak. Segue lá nas redes sociais. Tem muito conteúdo, muita informação. Quem tem interesse de participar dos nossos processos seletivos, fica atento às nossas redes sociais. Sempre que surge vaga, a gente divulga lá no Instagram, divulga no Facebook, no LinkedIn. E acesse nosso site, kserviços.com.br. Lá tem um pouco da nossa história, um pouco mais do nosso conteúdo, o que é que a gente traz de bom e principalmente dos nossos serviços. Mas deixe sua mensagem, Mila, para o futuro da contabilidade, o que é que esses novos profissionais
podem esperar da contabilidade? Ela vai mesmo acabar? Bom, eu acredito que não, né? A resposta, eu acredito que não, mas a contabilidade vem em grande transformação, né? Então, nós precisamos ter o estudo contínuo, o aprendizado contínuo para os estudantes de contabilidade que estão aí chegando nesse mercado, né? Eu sempre falo aqui para os nossos estagiários, tenham paciência, o aprendizado, ele exige paciência, né? A gente não chega sabendo tudo. O processo, ele é uma caminhada, é uma construção, tá certo? Se permitam conhecer, aprender, a desvendar novos setores. Sintam-se altamente lisonjeados a cada momento que no estágio você ganhar novas tarefas de execução, significa que você vem evoluindo no seu processo, indo o caminho aí para ser um bom profissional, tá certo? Então, esse é o que eu digo para vocês. A contabilidade, eu acredito que ela não vai acabar. A contabilidade é uma ciência social. A gente está aqui para cuidar, né, do patrimônio social dos empresários. O que ela vai mudar são as suas formatações, a forma de fazer, as informações chegam mais rápido, a gente não tem mais documento. Então, o poder de analisar, ele fica melhor, vai ser valorizado, e aí entra a tão famosa contabilidade consultiva, que era algo inacessível e que hoje vem se tornando uma realidade, tá? Por toda essa automatização aqui que a gente já falou nesse processo, ela vem se tornando uma realidade. A contabilidade consultiva nada mais é do que você pegar as informações de tudo que nós já temos na base do nosso sistema contábil e analisar suas demonstrações, os seus índices financeiros, você poder posicionar o cliente, avaliar aumento ou redução de receita, lucro, prejuízo, qual o melhor regime tributário, se ele está perdendo créditos. Então, isso vai ser a contabilidade consultiva, nós nos tornarmos uma peça fundamental na vida do administrador e do empresário para a tomada de decisões. Perfeito, perfeito. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, segue lá, @kserviços, @podcast_k, @igor_k, @k_treinamentos e @camila_k. Segue a gente nas redes sociais. E para você que gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe os seus comentários se gostaram ou não. Valeu, gente. Até a próxima.